Queridos, nós estamos pausando por algumas semanas nas 7 cartas que foram dadas ao apóstolo João por Jesus Cristo, e elas estão escritas no livro de Apocalipse. Deus me deu a oportunidade de escrever um livro, esse livro está à disposição da igreja, chama-se Cartas para a Minha Amada, ele trata desse tema. Se você ainda não adquiriu, faça isso, presenteie. As pessoas que têm lido, eu tenho tido a felicidade de ouvir de volta o quão abençoadas elas estão sendo, como Deus está falando ao coração delas. E se você comprou, muitos compraram, centenas e centenas de livros foram vendidos aqui, eu quero lhe animar a ler. Comprar é uma bênção, mas só comprar o livro do pastor Júnior, colocar na vitrine e dizer, não vai fazer nada. Né? Pode acreditar, se você comprar o meu livro, colocar na sua casa num quadro especial e dizer, agora eu estou protegido, não está. É só um papel. A proteção virá quando você ler, quando você entender, quando você ouvir, e aí Deus vai falar com você e as bênçãos vão fluir. Amém, queridos? Tenho falado durante 2 domingos, o primeiro falei sobre a igreja de Éfeso, e domingo passado falei sobre Esmirna. Na igreja de Éfeso, o noivo, Jesus Cristo, nos adverte que ele não quer ter um relacionamento com você, comigo, conosco, só de aparência, ou só de ritos, ou só de regras, um relacionamento religioso, um relacionamento sem vida, um relacionamento muitas vezes que preza pela santidade, ou que se entende ser santidade, um relacionamento que preza por cuidar da doutrina, do que se aprende, mas muitas vezes nessa batalha, nessa luta para cuidar de tudo isso, se entra num lugar vazio, onde não se tem amor. E Jesus diz que o problema daquela igreja é que ela tinha se afastado do primeiro amor. E ele orienta que para que ela volte ao primeiro amor, ela precisa voltar à prática das primeiras obras. E quando a gente entende o que é prática das primeiras obras, que está em Atos 2:42, a gente vai encontrar a visão da nossa igreja, vida com vida. A dor de um sendo a dor de todos, a bênção de um sendo a bênção de todos, perseverança na doutrina dos apóstolos, e por causa disso o Senhor se manifesta no meio deles. Mas domingo passado, falando sobre a igreja de Esmirna, nós aprendemos sobre a necessidade de entender que muitas vezes vamos passar por sofrimentos para crescer. Não é todo sofrimento que vem de Deus, e não é todo sofrimento que nós necessitamos passar. Existem alguns sofrimentos que são provocados por indisciplina, por desobediência, por falta de sabedoria. Não é disso que estamos falando. Falamos em cima daquele versículo que diz, não temas as coisas que você tem de passar ou de sofrer. Ou seja, existem coisas que Deus prepara para nós, que são provas, são desertos. Mas quando nós passamos nesse deserto, ao lado daquele que esteve morto, mas reviveu, é aquele que é o primeiro e é o último, nós vamos sair do outro lado vitoriosos e fortalecidos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E hoje, vamos entender, né? Vou falar hoje sobre Pérgamo. Eu quero que você entenda a sequência. 7 igrejas na Ásia Menor. O que é que acontecia naquele tempo? Roma perseguia a igreja. Nós sabemos que no 4º século aconteceu uma reviravolta na história, e Constantino diz se converter, e ao se converter, ele se auto-intitula líder da igreja cristã. É importante entender a história, porque você vai entender que durante 3 séculos e meio, os Césares, a Roma, os imperadores, perseguiram a igreja. E de um dia para outro, eles deixaram de perseguir, mas tomaram a igreja para si. Quando nós chegarmos lá em Laodiceia, possivelmente eu vou falar melhor sobre esse assunto. Amém, queridos? Mas qual é o cenário agora? O cenário agora é de perseguição. O cenário agora é que, quando você é cristão, quando você se posiciona, você sofre pressão. E a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O título da mensagem de hoje é A Cilada das Falsas Doutrinas, mas como subtítulo tem pressão,
por todo lado. Diga assim, pressão por todo lado. E se você quiser multiplicar para ficar maior ainda, é pressão por todos os lados. Mas como eu acho que você não está procurando pressão, tanto faz um jeito como o outro. Não precisa me responder. Você já se sentiu pressionado? Você já sentiu assim que você está passando por uma luta e você está querendo que aquela luta passe, e quando você acha que vai passar, chega outra. E daqui a pouco chega outra, e daqui a pouco chega outra, e você diz, Senhor, chega. É pressão por todos os lados. Já sentiu isso alguma vez? Sim ou não? Esse é o contexto da igreja Pérgamo, que está em Apocalipse 2, versículo 12 em diante. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar o quê? Ciladas, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como sempre eu tenho feito, eu tenho procurado destrinchar um pouco o texto com vocês, para você ficar mais fácil de entender. Em cada uma das cartas, Jesus se apresenta com um título. Eu já disse que Jesus é um só, mas muitas vezes a apresentação do Senhor não é que Ele mudou, mas é que eu estou passando uma outra fase e eu preciso que Ele atue de uma outra forma. Quando eu estou enfermo, eu preciso que o Senhor me cure. E a Bíblia diz que o Deus que nos sara é Jeová Rafá. Quando eu preciso de provisão, Jeová Jirê. E por aí vai. Mas não é que são muitos deuses, é um Deus só, com múltiplas atuação. É o que Paulo chama de multiforme graça, multiforme sabedoria, que atende a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, sendo Ele um só. Jesus sempre foi e sempre será o mesmo. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aqui Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Grave isso, porque isso aqui vai ser solução para o problema de Pérgamo. Nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente. O cenário dessa igreja. Vamos entender um pouco da cidade e um pouco da igreja. Política e economicamente, a cidade florescia, tendo sido chamada de a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Ela fabricava, entre outras coisas, a charta pergamena, papel feito de pele de animal, vindo a ser chamado pergaminho, em função do nome da cidade. Você já deve ter escutado que alguns escritos antigos foram encontrados nos escritos do Mar Morto e tal, e você dizia eram pergaminhos, que é o quê? Eram peles de animal trabalhadas, de maneira que aquilo virava uma folha, onde se escrevia. E aquelas folhas, elas enrolavam, ficava feito um livro. No tempo dos egípcios, havia uma outra ciência, eles faziam os papiros, não sei se vocês recordam desse nome. Agora, com a ausência dos papiros, eles criam essa nova modalidade e sai dessa cidade a charta pergamena. A cidade era uma cidade próspera, e ela fazia esses pergaminhos. Muitos dos escritos da Bíblia foram escritos nessas chartas pergamenas que foram feitas na cidade de Pérgamo. Amém? Havia uma situação do ponto de vista do noivo.
ele disse que essa igreja, essa cidade, apesar de ser próspera, apesar de ser uma cidade florescente, bonita, bacana, Jesus a chamava do trono de Satanás. E é importante a gente entender isso, porque nós vamos entender em Pérgamo que nem sempre o que a gente vê é o que Deus vê. Às vezes você olha para alguém e diz, está bem bonito. E talvez Deus diga, está bem feio. Talvez ele também concorde que esteja bonito. Eu estou dizendo que nem sempre é a mesma coisa. Às vezes olhamos para alguém, como eu disse isso domingo passado, e dizemos é rico, mas o noivo diz é pobre. Olhamos para alguém e dizemos é pobre, e o noivo diz é rico. Porque a maneira de Deus ver as coisas é diferente. Em Samuel, temos a lição quando Deus falava com ele, dizendo, não olhe para a aparência, não olhe para a aparência. Eu não vejo como vê o homem vê o que está fora, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Então a maneira do noivo ver aquela cidade, ele dizia, essa cidade é o trono de Satanás. Ponto a favor, eles conservavam o nome de Jesus e não negaram a fé, ou seja, eles continuavam dizendo, sou crente. Eles continuavam dizendo, sou cristão. Continuavam dizendo, vou naquela igreja. Compreende sim ou não? Isso era o ponto a favor. Mas tinha uma advertência. A advertência é que eles estavam, sem perceber, caindo nas ciladas de Balaão. E aí é algo que, para você entender, tem que entender a história de Balaão, que está no Velho Testamento. A gente vai já chegar lá. É um mistério. Vamos ter que fazer aqui um trabalho de pesquisa. Amém, queridos? E ele também fala de uma tal de doutrina dos nicolaítas. Lembre que em Éfeso, um ponto a favor de Éfeso é que eles odiavam a doutrina dos nicolaítas, e Jesus diz que eu também odeio. E agora em Pérgamo ele está dizendo que existem uns que apoiam essa doutrina e estão dentro da igreja com essa doutrina. E ele está explicando que isso é um problema sério, que pode destruir aquele povo. No entanto, havia uma promessa: ao vencedor vai comer do maná escondido e vai ter o seu nome escrito numa pedrinha branca. Vamos tentar entender tudo isso, porque parece que quando a gente lê Apocalipse tem muitos símbolos, muitas coisas que precisamos entender, mas não é tão difícil. Vamos entender? A pergunta que está ao seu lado, vamos em frente? Amém. Amados, qual é o cenário real de Pérgamo? A igreja cansou das provas, porque não é fácil. Pancada de um lado, pancada do outro, pancada de um lado, pancada do outro. Parece que vai melhorar, vem mais um balde de água gelada. Parece que vai dar certo, vem mais uma situação. É pressão extrema. Muitas vezes, você que está me ouvindo, tem alguém hoje escutando isso. Tem alguém hoje dizendo, eu não aguento mais. Eu quero dizer a você pelo Espírito, você que me escuta, tem pessoas hoje dizendo que não vale a pena viver. Tem pessoas pensando em cometer loucura. Tem pessoas dizendo, do jeito que está, eu não suporto mais. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus é o Senhor da vida. Em nome de Jesus. Se você tem tido pensamentos de morte, eu, em nome de Jesus, destruo esses pensamentos agora e crio no teu coração vontade de viver e receber vida em abundância. Por maior que sejam as pressões, sempre haverá solução em Cristo. Quando essa igreja passa essa pressão por todo lado, queridos, ela começa a fraquejar. Ela tem o seu tipo de pressão, você tem o seu. Qual era a pressão dela? A cidade onde a igreja estava era muito idólatra. Eles cultuavam o imperador para receber favores. Ao cultuar o imperador sabia e mandava verba para aquela cidade. Eles também cultuavam a Zeus, a Dionísio, que aparecia lá em Esmirna também, aos magos da Babilônia. Por detrás da cidade havia uma colina, assim, de forma cônica, que eles encheram aquilo de templos pagãos. Ou seja, você acordava de manhã, quando você levantava, que você olhava para aquele monte, era templos a outros deuses, templos pagãos, idolatria por todo lado.
diferentemente em oposição ao monte de Deus, a Hermon, aquele monte que trazia a presença de Deus. É como você viver num lugar que você sente aquela carga. Você já entrou em algum lugar na sua vida que você sentiu aquela carga espiritual? Eu já entrei em muitos lugares assim, que você entra, né? Tem gente que entende mais, gente que entende menos. As pessoas que secularmente falam, meu Deus, eu senti um baixo astral. Já ouviu falar nessa expressão, né? Essa carga espiritual. Viver nessa cidade já tinha isso no cosmos, já tinha isso na atmosfera. Pressão por todos os lados. Mas surge uma chance. A chance é o seguinte: se vocês deixarem de ser tão cristãos, se vocês deixarem de ser tão radicais, se vocês forem mais políticos, a pressão afrouxa. Se vocês pararem de chamar pecado de pecado, se vocês pararem de apontar para a sociedade os erros que ela tem, se vocês começarem a conviver pacificamente, entendendo, cada um tem sua fé, cada um tem sua religião, é assim mesmo. Olha, o casamento que Deus criou foi macho e fêmea. Sim, mas aqui tem outros tipos de casamento. Eu não quero para mim, mas respeito. Se vocês começarem a ter essa postura, vocês vão começar a sentir que a pressão vai diminuir. Vocês me acompanham? Sim ou não? Era mais ou menos assim: eu sou cristão, essa é a minha religião, mas eu começo a afrouxar a conduta moral a fim de obter mais conforto. É aquela pessoa que cansou no trabalho de ser chamado do crente, de ser chamado do chato, de ser chamado do Bíblia, e ele fica com vergonha. E ele não fala mais nada. E antigamente, quando as pessoas falavam aquelas piadas sujas, ele ficava sério. E agora ele começa a rir, dá uma risadinha. Não ri, mas ri. Não é dos que mais riem também, a bem da verdade, porque são cristãos. Mas dá aquela risadinha, não mexa comigo. Com essa risadinha, não mexa comigo. Ou seja, também faço parte da turma, né? E aqui tem a primeira confusão com relação a guardar a fé e conservar o nome. Vamos entender isso. Muita gente acha que quando você vai numa igreja e que se faz um apelo e você levanta a mão e você aceita Jesus, você já cumpriu toda a vida cristã. Queridos, isso é um bom começo. Quando eu tenho coragem de atender um apelo, levantar a minha mão, dizer eu quero Jesus, ser chamado à frente, receber a oração e dizer eu, já começa, porque eu deixei de ter vergonha, eu deixei de me envergonhar, de me aliar com Jesus. Eu comecei a entender o sacrifício que Ele fez na cruz por mim, e eu digo, eu sou um pecador ruim e Ele me ama, Ele me salvou, então eu me exponho por Ele. Mas muitos param aí, pensam que isso é tudo, confundem graça. Hoje nós temos muitas igrejas que pregam sobre a graça, sem entender o preço da graça. Graça tem preço. Teve preço para o Senhor Jesus, para que eu fosse agraciado, Ele morreu. E uma vez que eu recebo graça, e eu recebo salvação de graça, por causa da graça, eu agora devo andar nas boas obras que foram preparadas para mim de antemão. Uma vez salvo, agora eu tenho uma caminhada pela frente. Eu tenho algo a ser realizado. Quando você foi salvo por Jesus, não foi apenas para você ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar para ir para o céu. Não foi isso, não. Você foi salvo para fazer uma obra aqui e agora. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida. E nesse propósito Ele conta contigo. Jesus foi, mas Ele disse que veio na pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que aqueles que têm Deus, o Espírito Santo habita dentro dele. Você é templo do Espírito Santo.
E se você é templo do Espírito Santo, Deus espera algo de você, que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que é que vai acontecer? Você vai ficar numa boa, esperando um dia morrer, e aí você vai para o céu. Você vai viver numa sociedade que você vai dizer, cada um escolhe o que quer. É isso. Foi para isso que o Espírito Santo veio, igreja. Olha o que diz: e sereis minhas testemunhas, tanto na tua casa, como na tua vizinhança, como no teu bairro, como na tua cidade, até os confins da terra. Você diz: pastor, não está escrito isso aí, está escrito Jerusalém, está escrito Judéia, Samaria. Isso que eu acabei de dizer era isso para eles. Jerusalém era a casa deles. Judéia era a circunvizinhança, o ciclo de amizade. Samaria eram aqueles que eles nem se davam bem, os samaritanos, mas também tinham que ser testemunhas lá em Samaria. Ora, queridos, nós temos que entender um pouco mais sobre ser testemunha. Talvez a gente não entenda. A palavra grega para testemunha é martus. Diga essa palavra. Martus. A palavra é o seguinte: eu sou martus. O que é que significa isso? Eu sou testemunha. Testemunha de quê? De algo que eu vivi. Testemunha de quê? De algo que eu vi. Testemunha de quê? De algo que eu passei. E então eu tenho que dizer, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo diziam: porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ele está dizendo: o que eu vi e o que eu passei é tão forte que eu não posso deixar isso para lá. Não dá para calar a boca. Quando eles querem negociar com Pedro e dizer a Pedro: nós vamos te soltar, mas você para de falar desse evangelho. Você não é mais... Alô? Você não é mais martus, você não é mais testemunha. O que é que Pedro diz? Pedro diz assim: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O que é que ele está dizendo com relação a isso? De fato, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não sou a igreja de Pérgamo. Eu não negocio. E você sabe por quê? A palavra martus é testemunhar. Os martus de Jesus, eles testemunhavam até o fim. E muitos deles foram martirizados. Eles morreram como mártires. Daí, muitas vezes, entender que os martos de Jesus foram martirizados. A palavra mártir vem disso. Ser um mártir é alguém que morre por uma causa, porque ele não pode negar o que viu. Você foi salvo para isso. Com amor, diz a quem está do seu lado: você foi salvo para ser martus. Testemunha, abrir a boca, falar de Jesus, falar da luz nas trevas. Você está comigo, sim ou não? E por que foi que Pérgamo começou a baixar o padrão? Por que foi que Pérgamo começou a não ser martus? Quando Antipas, que foi pastor de Pérgamo, foi martirizado. Talvez nesse momento, talvez quando eles perderam o pastor, talvez enquanto Antipas estivesse lá, eles estavam segurando a onda. Mas sabe, os pastores não vivem para sempre. E você tem que ter uma fé que vá além dos seus líderes. Você tem que ter uma fé que permaneça e persista, mesmo quando os seus líderes forem levados por Deus. A saída de Antipas daquela igreja foi crucial. Não tinha sucessão. Ele era fiel testemunha. Ele foi levado. Fira o pastor e as ovelhas se dispersam. Como é que isso foi possível? A cilada de Balaão. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Vamos entender, quem era Balaão? Perguntei a quem está do seu lado, quem era Balaão? Antes que você confunda, não tem nada a ver com balão, sabe? Não. Balaão era o nome de um cara. Ele era um homem que tinha insights, ele era um profeta, apesar de não ser de Deus, mas ele tinha uma visão aberta, ele via coisas.
E o que é que acontece? Ele começa a ser um falso profeta, porque muitas vezes quando a gente tem dons e esses dons não estão submetidos ao Senhor, a gente começa a usar os dons em benefício próprio. Alguém tem o dom de pregar, precisa de submeter o dom da pregação a Deus. Se você não submete o dom da pregação a Deus, você pode começar a utilizar isso para benefício próprio. Se você tem o dom de cura, seja o que Deus te der, é preciso que você submeta. Balaão não era submisso a Deus. O que é que ocorre? Um inimigo de Israel chamado Balaque contrata ele para ele amaldiçoar Israel. Vamos falar isso em linguagem atual. Ele foi contratado para fazer um trabalho de macumba. Você entendeu, sim ou não? Não vai dizer que Balaão era macumbeiro, porque as coisas são diferentes, mas eu estou dizendo para você entender. Se você é brasileiro, se você é hispano, em hispano é santeria, em espanhol é santeria, então o que é que ele fez? Ele procurou alguém que pudesse fazer um trabalho espiritual para enviar demônios para perturbar Israel. Você está entendendo como é que é a história, sim ou não? Olha o que diz aqui em Números 22, 16. Os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores, envia a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Ou seja, Balaque estava contratando Balaão para quê? Você diz, então, pastor, pode ser que aí fora alguém esteja contratando um bruxo para fazer trabalho contra mim? Pode. Eu tenho convicção que muitos trabalhos malditos foram feitos contra a minha vida. Pessoas que foram movidas pelo diabo, que o que eu pregava não interessava a eles, o que eu pregava ia contra o lucro deles, o que eu pregava ia contra os instintos dele, e ele fez algum tipo de trabalho dessa forma. Agora, eu quero trazer uma palavra de ânimo a você. Você quer receber uma palavra de ânimo? Se você tiver em Jesus, isso não pega. Anima quem está do seu lado, fala assim, se você estiver em Cristo, isso não pega. Você está entendendo, sim ou não? Olha o que acontece, Balaão foi contratado, agora Balaão vai amaldiçoar Israel. Dinheirinho do lado. Estou na hora aqui de fazer o trabalho. Números 23, 7. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Versículo 8, você está aqui? Presta atenção, abre teus olhos. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Versículo 11. Então disse Balaque a Balaão: qual é a tua? Ele diz assim: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente o quê? Os abençoados. Querido, isso é Deus. É o Deus que você serve. Diz a quem está do seu lado: olha só o Deus que você serve. O cara é contratado para fazer uma bruxaria contra você, para amaldiçoar a tua vida. Quando ele vai abrir a boca, é obrigado a abençoar você. É um Deus muito maravilhoso, sim ou não? Vale a pena amar Jesus. Diga, vale a pena amar Jesus. Não importa a pressão que você esteja passando. Segura firme. Diz a quem está do seu lado, pega na mãozinha assim, dá uma balançadinha e fala assim: aguenta firme, aguenta firme. Em Deuteronômio 23:5 confirma. Olha o que diz: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Nenhuma praga chegava à tenda. Provérbios 26, 2b diz: assim a maldição sem causa não virá. O que é que estava acontecendo?
Israel era firme com Deus. Israel não era crente meia boca. Que aqui na igreja está glória, glória, aleluia, entendeu? E lá fora, quando começa a tocar um sambão, ele está lá. Não, Israel era mesmo, era de fé. Você está entendendo? Aqui está comigo, está me acompanhando, está com vontade de ficar aqui ou com vontade de ir embora? Quem está com vontade de ficar aqui, dá um glória a Deus bem alto aí. Não vou nem perguntar quem está com vontade de ir embora, porque não tem ninguém. Só o Satanás que chegou ali, olhou, já foi-se embora. Em nome de Jesus. Então, queridos, a maldição sem causa, ela não entra, ela não pega. Você entendeu, sim ou não? E onde é que está a cilada dessa história? Onde é que está a cilada? A cilada é que Balaão entendeu isso. Balaão disse assim, cara, eles nunca vou poder amaldiçoá-los, porque não tem brecha. Então ele raciocinou e pensou, se eles tiverem brecha, se eles abandonarem o Senhor, se eles quebrarem o seu pacto, se eles afrouxarem o seu relacionamento com Jesus, aí eu tenho chance. Você está entendendo? Sim ou não? Aí olha o que acontece em Números 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Começou. Não é? Todo mundo foi. Processo. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comeu, inclinou-se aos deuses dela. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vamos entender aqui, você está aqui comigo? Vou procurar falar em linguagem atual, se esforça para me acompanhar. Nós estamos nesse mundo, Jesus diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você está aqui nesse mundo. Você tem que viver, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Você é convidado para aniversário, você é convidado para festas. Você trabalha numa empresa. E a sua empresa, às vezes, promove uma festa para os funcionários. E você vai, você está lá nessa festa. O que é suposto? É suposto que você vai para a festa, mas a festa não vai entrar em você. Você está no mundo, mas você não é do mundo. É como alguém que vai ao fundo do mar com aquela roupa de mergulhador, o escafandro. Ele está dentro do mar, mas o mar não está nele. O que é que ocorre, queridos? O que ocorre é o seguinte, é que começar é um processo devagar, é uma conversinha no pé do ouvido. Isso não é nada demais. Isso aqui não é nada demais. Você notou que tem outras igrejas que fazem? Você notou que tem outras pessoas ali que são de Jesus, guardaram a fé, mas não tem essas coisas todas de sexo é entre homem e mulher casados. Não tem essa coisa de marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não tem essa conversa de mulheres sejam submissas a vosso marido. Não, lá é diferente. Lá eles entendem o que é feminismo, entendem o que é machismo. Lá eles entendem que, às vezes, a pessoa nasce assim, com a tendência sexual diferenciada. E o pastor disse que é para vir todo mundo. É para vir. Jesus disse, vinde a mim como estáis, mas eu vos aliviarei. Eu vou do jeito que eu estou, sujo, limpo, maltrapilho, bem vestido, eu vou do jeito que eu estou. Mas ao chegar na presença do noivo, ele transforma a minha vida. Jesus é amigo dos pecadores. Para livrar os pecadores do jugo do pecado. Não é para pecar com eles. O que aconteceu aqui, queridos, é que eles foram para essas festas, e quando eles chegaram nas festas, eles disseram, eu vou participar um pouquinho mais. Aí eles beberam, se alegraram. A pessoa quando bebe, não sei se você nota, fica um pouco, já notou isso? Não sei se você já viu alguém assim, né? Aí aparecia as prostitutas cultuais, aquelas meninas do bem, já viu como é que é? Elas chegam, geralmente, elas pintam-se os olhos, quando você olha para ela é aquele, né? E ela olha e fala,
não quero que ninguém saiba não, mas você é lindo, é o tipo do homem que eu sempre admirei, mas fica só entre nós dois. Aquela conversinha de pé de orelha que você acredita. Foi isso que aconteceu com Israel. Eles foram para a festa, se excederam, praticaram sexo, e quando eles menos esperavam, eles estavam cultuando os mesmos deuses. Chamasse Israel para cultuar aqueles deuses antes, direto, assim, de cara. Israel, eu quero que você vá cultuar essa entidade aqui contra o Senhor. Sabe o que é que Israel diria? Não vou. É cilada. Você está me entendendo o que é cilada, sim ou não? Você tem que saber detectar ciladas de Balaão, meu querido. Tem até uma expressão que diz assim: se você vir, chuta que é laço. Você entendeu ou não? Tem que saber isso. Muitas vezes a gente no dia a dia, pressão por todo lado, cansado, falta amizade, falta isso, falta aquilo, e não vão faltar esse pessoal aqui, queridos, que vão começar a andar com você, porque você habita em Sitim. Você habita em Sitim. Você fala, o que é isso, pastor? Você habita nessa cidade que nós vivemos, nesse mundo atual. O que você vê pela televisão? As coisas que eu estou dizendo aqui para vocês são novidades? Nós estamos tendo agora aí uma situação no Brasil, onde no carnaval, uma pessoa lá ficou nu, fez necessidades fisiológicas sobre outra pessoa, e o presidente da República foi expor isso para criticar, e o problema não foi a pessoa fazer, o problema não foi isso acontecer, o problema não foi isso ser filmado e estar nas redes sociais, o problema foi o presidente da República falar. Existe uma inversão de valores, não estou falando de política aqui não, estou falando de inversão de valores. A gente vive num mundo hoje que é uma doideira, queridos. Deus ama todos, 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 todos. Qualquer pessoa Deus ama. Por que eu sei disso? Porque Ele me ama. Me conhecendo, sabendo dos meus defeitos, Ele me ama. Deus ama todas as pessoas, todas. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, Ele continua nos amando, mas Ele mostra que rejeita aquelas coisas que nos prendem, aquelas coisas que nos maculam, aquelas coisas que nos entorpecem. E Ele quer nos liberar de todas essas coisas. Amém? Amém. A gente está vivendo um mundo, queridos, que é um problema sério. O problema não é você amar pessoas que se dizem homossexuais, porque é para você amar. Você, como cristão, deve amar a todos. O problema é que hoje você não tem que amar, você tem que aceitar, você tem que propalar, você tem que meio que gostar. Nós estamos vivendo um momento, e eu posso falar isso, tenho 62 anos de idade, tem hora que eu digo assim, o que é que está rolando aí? Parece que estamos vivendo um momento que se a pessoa não for um pouco gay, não está legal. Vocês vieram para escutar a palavra ou vieram só para escutar uma mensagem bonita de te amo, Jesus é bom, passe por aquela porta, você é vencedor, repita 7 vezes o Salmo 91 na semana que você vai vencer? Se for isso, não vai ser aqui. A palavra que você veio aqui ouvir foi palavra de verdade, palavra que liberta. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, a minha casa não está lá, os meus filhos não estão para essa calamidade que está aí, o meu cônjuge não é para viver nessa devassidão. Nós somos um povo escolhido, um povo santo, um povo para viver no meio de toda essa podridão, mas não vai nos tocar. Por causa disso, queridos, morreu gente. Números 25, 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. A congregação de Israel perdeu 24 mil membros num dia. Mas tinha um outro problema, não só tinha o problema de Balaão, tinha uma tal de doutrina dos Nicolaítas. Éfeso odiava, Pérgamo abraçou.
Outrossim também tem um contra ti, que da mesma forma sustentam. Quer sustentar? Apoiam a doutrina dos nicolaítas. Eles continuavam a proferir: sou crente, sou cristão, nossa fé em Deus, mas eles baixaram o padrão. O padrão agora era dos nicolaítas. Se em Éfeso eles não toleravam esses homens maus, em Pérgamo esses homens ocupavam um lugar de liderança na igreja. Você fala, me explica melhor, vou explicar o que é os nicolaítas para você entender. Você está firme aqui? Nicolaíta é aquele que faz uma igreja, não a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança dos meus desejos. Passa a ser pecado o que eu chamo de pecado, e passa a ser permitido o que eu digo que é para ser permitido. E você diz, e qual é a vantagem? Popularidade. Popularidade. Igreja que abraça a doutrina dos nicolaítas, bomba, enche. Você não sabia? É festa, boa música, pregações boas de autoajuda rápidas para não cansar a plateia. E quando sair dali, faça suas próprias regras. É a doutrina dos nicolaítas. Eles sempre estiveram presentes. Eles agregam Jesus mais alguma coisa, ou eles subtraem Jesus menos algo. Eles estavam em Éfeso, não só a carta que foi escrita por João, ou Jesus deu a João, mas a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Quando eles começavam a querer enfiar dentro de Éfeso práticas e outras coisas, eles estavam nos Gálatas. Quando Paulo disse, que foi que houve? Vocês corriam bem. Quem foi que desviou vocês? E ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você nunca será feliz, igreja, vivendo numa igreja criada por você mesmo, a sua própria imagem e semelhança. A sua paz está em se render a este Deus que quer transformar você na imagem e semelhança do Filho dele. É quando eu pareço mais com Jesus que eu sou mais feliz. Quando eu pareço menos comigo e mais com Jesus, eu sou mais feliz. Não é quando eu faço Jesus mais parecido comigo. Eu ando muito, viajo muito, e eu já conheci muitos tipos de Jesus. Jesus que você chega num grupo e ele é de um jeito. Para outro grupo, ele é de outro jeito. Para um grupo, Jesus brinca carnaval. Para outro grupo, Jesus vai para o retiro evangélico. Para outro grupo, Jesus é um comunista, um socialista que divide as coisas com o povo. Para outro grupo, Jesus é um capitalista que vai orientar você a ganhar dinheiro, porque ele sabe onde estão os peixes, você vai pescar e vai ser pesca e pesca e pesca e pesca. Você vai montar uma companhia chamada Jesus Corporation e você é o sócio principal. Jesus não é nada disso. Ele perguntou, o que é que os homens dizem que eu sou? Dizem que você é João Batista, outro diz que você é Elias, outro diz que você é Jeremias, outro diz que você é um dos profetas. E vocês dizem que eu sou o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É preciso que se levante nesse momento a igreja que continuará dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é a ti que eu sigo. É o Senhor quem determina, é o Senhor quem fala e eu obedeço. É o Senhor que diz as regras da minha casa e a gente se submete. É o Senhor que diz as regras do meu negócio. O Senhor vai dizer no meu negócio o que é lícito e o que é ilícito. Não é o lucro, não. Não é a ganância, não. Não é o próximo carro, não. Quem vai dizer é o Senhor. E eu estarei em paz, em nome de Jesus. Sabe, queridos, onde é que estava a solução para tudo isso? Eu disse a vocês que o título era uma coisa fundamental para entender a solução. Lembra disso ou não? Qual era o título de Jesus? Na mão direita ele segurava 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. O que é que significa espada de 2 gumes? Ou espada de 2 fios?
Em Apocalipse 2,16 diz: arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Salmo 149,6: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Hebreus 4,12 explica de uma vez por todas. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mateus 4,4 complementa dizendo: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu já disse e vou lembrar: Pérgamo fazia a carta pergamena, ou a charta pergamena, que fazia os pergaminhos. Jesus estava dizendo: aí, no que você fabrica, está sendo escrito algo que é a espada de 2 gumes que sai da minha boca. O que Jesus estava dizendo era que esta igreja, se voltasse à sua palavra, todas as sombras passariam. Vamos ler comigo esse quadradinho. Jesus está dizendo que se esta igreja se voltasse para a sua palavra, todas as sombras passariam. Ele diz: e eu sou como o sol do meio-dia. Ele está dizendo: eu vou tirar todas as sombras de dúvidas, todas as tristezas, vou afastar a pressão, mas o segredo está na espada de 2 gumes que sai da minha boca. Como é o nome disso, igreja? Palavra de Deus. É a Bíblia. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pérgamo passou. Sabia disso? Se você for visitar Pérgamo hoje, não é nada. Lembra daqueles templos? São ruínas. Você lembra dos seus falsos deuses? Dionísio, Zeus, o imperador, passaram. Aquela pressão enorme, lembra aquela pressão enorme? Passou. Mas a palavra do Senhor permaneceu e permanecerá para sempre. Se você está passando por pressão hoje, olhe para mim e escute isso. Se você está passando por pressão hoje, se abrace com a Bíblia. Saia daqui hoje com o seguinte pacto: se a Bíblia chamar de santo, eu chamo de santo. Se a Bíblia disser que é pecado, eu digo que é pecado. Se a Bíblia disser que é bendito, eu digo que é bendito. Se a Bíblia disser que é maldito, eu digo que é maldito. Eu andarei em cima da espada de 2 gumes. Ele está dizendo: faça isso, igreja, que a vitória é sua, eu garanto. Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você tem algo na sua mão que é eterno, a palavra de Deus. Olha, deixa eu dar um pequeno testemunho, não quero me demorar muito, mas eu quero dar um pequeno testemunho a vocês, que eu sei que vocês de ontem para hoje dormiram menos. Estou vendo alguns aqui com a cara um pouquinho. Eu quero dar um tempo para você dormir à tarde, amém? Quando você estiver dando aquele cochilo à tarde, você vai sonhar, você vai escutar charta pergamena, você vai lembrar da mensagem, amém, queridos? Preste atenção, queridos, teve uma época nessa igreja, essa igreja já passou muita crise. Nós temos 20 anos aqui de vitória e 20 anos de lambarada. 20 anos assim, pressão por tudo que é lado. Às vezes a pessoa diz: pastor, o senhor é vermelho, o seu rosto é vermelho. Querido, acochado como eu sou, o cara tem que... só se explodir, né? Ouvi de tudo nesses anos todos. Tudo que você possa imaginar. Eu já fui o pastor que melhor pregava. Eu já fui o cara que era, com certeza, um charlatão. Eu já vi dizendo: esse cara com esse sotaque lá daquela região do Brasil virar alguma coisa boa daquelas bandas. Eu já ouvi outro dizendo assim: só mesmo sendo nordestino. Eu já ouvi isso aqui do púlpito. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: só mesmo sendo nordestino para ter uma unção dessa. Loucuras. Quem já viu o nordestino ter unção ou deixar de ter? Você diz: o que é que você fez, pastor? Eu me agarrei com a palavra.
Elogios, eu me agarro com a palavra. Acusações, eu me agarro com a palavra. Você diz, pastor, o senhor já tremeu? Eu já tremi, já estremeci, já chorei e quase desisti. Mas a palavra do Senhor me levantou. A palavra do Senhor me levantou. Quantas vezes passamos por situações que eu começo a escutar pessoas me ligando, pessoas bem intencionadas, pastor, não faça isso, pastor, faça aquilo, pastor, estou sabendo disso, pastor, não sei o quê. Você sabe o que é que eu digo? Eu escuto e digo assim, meus irmãos, ou meu irmão, ou minha irmã, eu vou fazer o que a palavra manda. Pastor, se o senhor pressionar essa pessoa, ela vai sair da igreja. Essa pessoa está em erro, essa pessoa vai cair no abismo? Vai. A palavra diz que se eu vir meu irmão indo para o abismo, eu preciso de avisar. Então eu farei o que a palavra manda. Eu não estou aqui para negociar que alguém fique mais uma semana na igreja, ou que volte, ou que saia. Eu preciso ser fiel àquele que me colocou aqui, porque um dia quando eu chegar lá diante dele, ele não vai perguntar a mim, quantas pessoas tinha lá na sua igreja? Eu digo, a igreja nem minha era tua. Eu é que te pergunto, quantas pessoas tinha na sua igreja? Eu estou aqui para saber o seguinte, vai olhar para mim e vai dizer, venha estar servo bom e fiel, ou vai dizer, sai daqui, pelo amor de Deus, eu estou aqui para o senhor me dizer que me ama e que quer que eu entre, é isso que eu quero ouvir. Você entendeu, senhor, não? Eu trabalho para isso, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você trabalha para quê? Pastor, meu casamento tem problemas, a solução está na palavra. Minha alma está chorando, a solução está na palavra. Está lá na palavra. Eu estou escrevendo agora um livro sobre alma, só na palavra. Não preciso de livros de autoajuda, nem de psicólogos modernos. A palavra tem a resposta. A palavra é aquela que acalanta a nossa alma, dá razão para viver, retira, não é que ela retira a depressão, ela te enche de alegria, ela te enche de paz, e por osmose, depressão não fica. Queridos, ande na palavra. Esse é um tempo que eu quero dizer a você, igreja. Nós precisamos redefinir valores nessa igreja. E você diz, como é que a gente redefine, pastor? A gente tem que se aliar com a palavra. Se você, por zelo, aumentar a carga que está na palavra, isso não é santidade, isso é religiosidade. Os fariseus eram muito zelosos, e eles aumentavam a carga, aumentavam a carga, aumentavam a carga. Jesus chama eles de sepulcros caiados, que botavam em cima dos homens uma carga tão pesada que eles não conseguiam levantar, e eles mesmos não faziam nada para mover aquela carga. Cobrar mais do que a palavra não é santidade, é religiosidade. Agora, fugir disso, baixar o padrão, fazer aquilo que a palavra não permite que faça, diminuir aquilo que o Senhor nos pede, isso sim se chama promiscuidade, baixar o padrão, ter uma vida sem santidade e longe do Senhor. Então, resumindo isso, diga assim, santidade é tudo que a Bíblia diz que é santo. O que passa disso, para cima ou para baixo, é procedência maligna. Nós precisamos nos abraçar com a palavra. A palavra tem a solução para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. A Bíblia é mais atual do que qualquer livro que vai ser escrito daqui a 1 milhão de anos. A Bíblia já dizia para a gente todas essas coisas que estão acontecendo. Alguns que estão aqui são brasileiros. O nosso país está sofrendo muito com corrupção, sim ou não? A Bíblia já falava disso. Nessa campanha que teve agora, algumas pessoas falavam, olha, eu acho que é pastor não pode falar nada de política. Eu digo, só se ele rasgar a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia no livro de Abacuque, você vai encontrar do começo ao fim o profeta criticando corrupção, juízes que se vendem, ricos que tomam as coisas dos pobres no tapa, a injustiça torcida. Você acha que isso é uma notícia de 4.000 anos atrás? Você não acha que é atual? Não é super atual? Sim ou não?
Os desejos carnais que estão existindo hoje, queridos, sempre existiram. Você acha que essa confusão que está tendo aí no mundo hoje, com todos esses valores sexuais sendo quebrados, você acha que isso é uma novidade? Você acha que isso é agora, começou? Vocês nunca ouviram falar dos bacanais romanos? Nunca escutaram falar sobre isso? Já havia, sempre houve. Você não está diferente dos primeiros séculos, nada. A diferença agora é a velocidade das informações. Porque antigamente, para falar um com o outro, tinha que ir lá, não sei aonde, tinha que mandar uma carta. Hoje, você, com o WhatsApp, você incendeu o mundo. Você diz, o que é que você quer dizer com tudo isso, pastor? Eu quero dizer que a solução daquela época, a solução de hoje e a solução do amanhã está em se abraçar com o que não passa. E o que não passa é a palavra de Deus. Há uma promessa. Você quer a promessa, sim ou não? A promessa diz que você vai comer do maná escondido. O que é isso, maná escondido? Você lembra que o povo de Deus, no deserto, eles comiam do maná que desceu do céu? Lembra disso, sim ou não? Quem é esse maná? Olha o que diz João 6,31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Este é o pão que desce do céu, para que o homem coma dele e não morra. Diga assim, para que coma e não morra. E aí Jesus diz, eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá quanto tempo, igreja? Eternamente. Avisa quem está do seu lado, diga, é eternamente, diga. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão dos vossos pais que comeram e morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Ele está dizendo a você que se você se guiar pela palavra, se você estiver na palavra, Ele, que é o pão que desceu do céu, fará sair da sua boca a espada de 2 gumes e desbaratará as ciladas de Balaão e vai salvar você e colocará você em lugar seguro. Pode ser que você esteja na situação de Salmo 40, mas no mesmo Salmo 40 ele diz, ele me tirou de um poço profundo, de um charco, eu estava me sentindo morrendo, mas ele me levantou e me colocou na rocha. É isso que ele vai fazer com você. Você está sofrendo pressão hoje? Você está sofrendo pressão? Ele está dizendo, eu quero entrar nisso. Você não vai sofrer mais sozinho, não. Eu vou sofrer junto com você. Você vai comer do pão, do maná escondido. Você sabe o que é comer do pão? É se apropriar de Jesus, da vida de Jesus. Quando eu como algo, eu me aproprio desse algo. A alimentação, quando entra em mim, ela passa a ser parte de mim. Jesus está dizendo assim, eu quero ser parte da tua vida. Eu quero entrar em você, eu quero impartation, eu quero transmitir graça para você. Você quer? E ele tem uma outra promessa e aí termina. Um novo nome. Isaías 62, versículo 2 diz, você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real do seu Deus. Diga quem está do seu lado, diga, você é joia, diga. Não mais chamarão abandonada. Ei, você que está se sentindo abandonada aqui, ó, você não vai ser mais chamada abandonada. E nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efzibá, que quer dizer minha delícia. Olha como é que Jesus vai chamar você. Minha delícia. E a sua terra Beloar. Desposada, ou seja, casada, tem marido, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Isaías 61, 6, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá o que, queridos? Porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Quero terminar explicando para vocês essa história do nome numa pedrinha branca. Naquele tempo,
ninguém tinha como hoje registros. Os registros eram verbais na sua maioria. Às vezes em alguns livros se dizia fulano, filho de cicrano, neto de Beltrano, e papapá, papapá, papapá. Não tinham cartórios que você chegava lá e colocava o nome, dizia meu nome é tal, meu filho, minha esposa é tal, e o nome da criança é tal. Geralmente era a pessoa que tinha um nome que era o nome do pai. Entende, não? Alguém aqui tem um filho perto de mim aqui para eu poder ver aqui? Você tem filhos? Você tem filho, Raul? Alan. Pronto. Então, o Alan não seria Alan, seria Alan de Raul. Era Alan do Raul e assim por diante. Mas havia alguns que por feitos extraordinários recebiam reconhecimento do governo. E esse reconhecimento era o seguinte: você tem o direito de escolher seu nome. E você então dizia, eu não gosto do meu nome, ou meu nome está sujo na praça. Eu estou com meu nome no Serasa. Meu crédito está baixo. Ele diz, novo começo. Diga assim, novo começo. Nova história. Você tem o direito de escolher seu nome. Aí você escolhia o seu nome. O seu nome era João, você dizia, não, eu quero Joaquim, que é mais bonito. Aí você dizia o nome que você queria. Aí esse nome era escrito numa pedrinha branca, com a insígnia daquele governo. E você agora tinha uma pedrinha branca com seu novo nome. Quando alguém chamasse você do nome antigo, o que é que você fazia? Carteirada. Você está chegando aqui hoje com que nome? Aquele que começa e não termina? Sonhador, que sonha muito e não faz as coisas? Desonesto? Talvez você tenha outros nomes melhores que esse. Eu não sei. Porque ele está dizendo assim, eu quero te dar um novo nome. Um novo nome. E eu vou escrever esse nome na pedrinha branca, porque vai ficar registrado. Você vai andar com ele, você vai ter ele. E quando o diabo chamar você do nome antigo, você tem um novo nome. Levanta assim a sua mão, igreja. Diga assim, eu tenho um novo nome. E o nome que eu tenho está envolvido com o nome que é acima de todo nome, Yeshua HaMashiach. E nesse nome eu sou mais que vencedor. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Fique de pé, deixa eu orar por você. Só os pressionados, aqueles que estão passando por pressão. É pressão porque não tem isso, é pressão porque faltou aquilo, é pressão porque não sei o quê, é pressão não sei o que lá. Eu quero dizer o seguinte para você, olha para mim, queridos. Eu vim trazer essa palavra porque Jesus quer dizer a você o seguinte: não desista. Não desista. Eu estou com você, eu entrei contigo na guerra. Eu entrei contigo na guerra. E Jesus, em Apocalipse, diz que aquele é que sai, ele é o que sai vencendo para vencer. Vencendo para vencer. Ele já sai vencendo para no final vencer. Não tem derrota nem derrotinha. É vencendo para vencer. Você passa por pressão hoje, você se sente angustiado, você pensa que está sozinho, seja o que for, Ele está te dando um novo nome, Ele está te dando um novo começo. E eu quero que você não desista, não caia nas ciladas de Balaão, não abaixe o padrão, não negocie para que a pressão seja menor. Pelo contrário, se alie mais com Jesus, se alie mais com Jesus, a espada sairá da boca dele e você vai vencer, em nome de Jesus. Se você passa por isso, porque eu também passo, vem aqui na frente, vamos juntos dizer ao Senhor hoje que nós estamos retificando e ratificando o nosso pacto com Ele, que nós vamos andar pelas Escrituras, vamos fazer aquilo que a Bíblia diz, não importa o que aconteça. Então, se você passa por essas pressões, passa por tudo isso, vem aqui, vem rapidinho. E eu quero fazer uma oração para você que nos assiste, para você que está aqui. Se você hoje fez essa aliança com o Senhor, se você hoje entregou a sua vida,
Eu quero que aonde você estiver, onde você está, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Glória a Deus por essas duas mãos que se levantam. Glória a Jesus. Se tem mais alguém, esse é o momento que Deus está dando. Gostaria de convidar vocês, por favor, venham aqui, eu quero orar por você. Venham aqui, pode vir aqui, venham aqui. Alguns irmãos, por favor, acompanhem eles, por favor. Venham juntos desse primário passo de fé. Cristiano aí, vocês que estão do lado, vamos lá. Ajude esses amados a chegarem aqui por fé. Se tem mais alguém que hoje recebeu Jesus, vem aqui na frente. Pode vir aqui. Cheguem perto deles aqui. Vocês que estão aqui, que já fizeram isso. Isso é um momento muito especial da igreja. Todos aqui que já fizeram, sabem quanto isso representa no reino de Deus. A palavra diz que hoje existe uma festa nos céus. Aleluia. E isso é maravilhoso. Qual é o seu nome? Guilherme. Catarina. Bem-vindos. Levante as suas mãos, igreja. Pai, obrigado pelo Guilherme, pela Catarina, por aqueles também que estão nas suas casas hoje recebendo a Ti como Senhor e Salvador, declarando publicamente que eles Te amam e hoje têm uma aliança, um pacto contigo. Abençoa essas vidas, abençoa essa família. Nós declaramos agora todas as sortes de bênçãos espirituais, emocionais, físicas. Prospera. E hoje nós declaramos que o inimigo não pode mais tocar nessas vidas. Os abençoamos, os declaramos agora parte da família de Deus que é a tua igreja e os recebemos em amor. Bem-vindos em nome de Jesus. Amém.